Shalom, meus amados. Hoje, gente, com muita culpa e dor no coração, eu venho falar com vocês que eu não gravei, né, a Paraxá da semana passada, Paraxá Tzav, e vim aqui gravar a Paraxá da semana passada. Por quê? Porque eu gravo aqui, porém eu deixo só um minutinho que eu esqueci de botar meu carregador. Meu carregador não. Esqueci de botar o microfone. Então, eu esqueci não, semana passada, como foi Peça, Shalom, como foi Peça, então a gente na correria de limpeza, de tirar o rames, tirar tudo da casa e fazer um Shalom, Larissa, de tirar o fermento de dentro de casa, de deixar tudo certinho, e como caiu o Shabat junto com Peça e depois no outro dia Hag HaMatzot. Então foi uma correria que não deu para fazer a Parashat Tzav. Mas como eu tenho que deixar tudo o cronograma certinho no YouTube, porque eu gravo aqui, depois eu encaminho esse vídeo para o YouTube. Então eu preciso ter todos os vídeos. Então eu não posso pular um ou dois, nada. Eu tenho que fazer tudo certinho. Porque as pessoas que estão aprendendo a Torá, elas precisam de ter essa constância e saber, porque não adianta ela ler um capítulo de Gênesis, aí daqui a pouco eu vou lá pro último, então a pessoa não vai entender exatamente o que está se passando, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a Parashá Tzav, é a segunda porção do livro de Vaikra, Levítico, tá? E essa porção ela começa em Levítico 1 até 8:36. Não é uma paraxá longa, tá? Só que hoje eu vou fazer uma forma diferente de shiur. Eu fiz eu escrevi, geralmente eu leio toda a Torá, né? E vou falando as minhas opiniões. Aí essa semana eu vou lendo pedaços e vou falar a opinião, certo? E vou deixar salvo aqui, vou deixar salvo também no YouTube, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha no YouTube. Quem puder compartilhar, curtir, compartilhar, tá, gente? Eu agradeço muito. Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu só marcar aqui. Sim, esse é o final. Isso. E Deus falou a Moshe dizendo: ordene a Aharon e a seus filhos, descendentes deles, dizendo: esta é a lei da oferenda queimada. A oferenda queimada permanecerá sobre a fornalha do altar durante toda a noite até amanhã, de modo que o fogo do altar possa ser aceso a ela. E o sacerdote vestirá sua túnica de linho e suas calças de linho sobre a pele. Ele levantará as cinzas. Então essa paraxá, ela fala sobre todo o serviço sacrificial. Todas as ofertas que eram feitas durante o serviço de sacrifício. Oferta de pecado, oferta de delito, oferta de obração, oferta de elevação, oferta de pazes. Tá? Então aqui a gente já falou, tem falado provavelmente umas 4 paraxás, nós estamos falando sobre isso, sobre as vestes, né, dos sacerdotes, dos levitas, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, e estamos falando também sobre os sacrifícios, né? Então aqui a gente estava falando como que eram feitos esses sacrifícios. O sacrifício era oferta de pecado, a pessoa pecou, sabendo que era pecado, ela tem que levar um sacrifício, a pessoa pecou, acha que pecou, não tem certeza que pecou, ela leva o sacrifício. A pessoa que cometeu um crime acidentalmente ou não, entendeu? Ela é feito também um sacrifício. Então, e outra, e vou falar só um adendo que às vezes as pessoas não levam muito em consideração. Pecado, tinha oferta de pecado que você fazia com novilho, tinha que ser feito com carneiro, tinha que ser feito quando a pessoa não tinha condição, ela pegava uma pomba, um rolinho. Quando ela não tinha condição de nada, ela pegava um punhado de trigo,
entendeu? Então, oferta, sacrifício para remissão de pecados, etc., não é somente com derramamento de sangue. Tem sacrifício, quando a pessoa era muito pobre, que ela não podia dar um rolinho, uma pombinha, ela pegava um punhado é coisa assim que uma mão fecha, entendeu? E dava como sacrifício, tá? Então, assim, a gente tem que desmistificar que precisa de ter derramamento de sangue para remissão dos pecados. Isso não é verdade, tá, gente? E outra, eu sei que semana passada foi muito corrido devido à festividade, né, da Páscoa, mas assim, falou muito, né, sobre o Cordeiro. Eu não estudo com essa vertente de que Yeshua era o Cordeiro, apesar de Luciane, reconhecer que Yeshua existiu, que Yeshua foi um grande profeta, que Yeshua foi um grande rabi, assim como está escrito nas Escrituras, ele era um rabi. Isso é uma prova de que Yeshua era um rabi e fariseu, porque os saduceus não tinham rabi, né? Então, não tinham... Yeshua não era sacrifício, tá? Para ele ser sacrifício, ele tinha que ser sacrificado no local que o Eterno escolheu. O Eterno escolheu um local para ter sacrifício. Ele teria que ser morto pelos sacerdotes e não pelos romanos, no local certo, tá? E o Eterno nunca aceitou sacrifícios humanos. Então, Yeshua não foi sacrificado. Yeshua foi brutalmente morto, assassinado inocentemente, tá? Ele tentou levar a palavra do Eterno, assim como muitos fazem até os dias de hoje e estão morrendo. Muitos fazem não, porque hoje em dia as pessoas estão pregando um Deus diferente do Deus da Bíblia, né? Mas Yeshua veio pregar única e exclusivamente a Torá, tá? Então, voltando aqui, então eu vou fazer um comentário sobre essa parte que eu li. A palavra tsav, ela denota ordem, tá? Sempre quando a gente tem o nome da paraxá, o nome da paraxá quer dizer o que o Eterno está falando. Praticamente a primeira palavra. A gente pode pegar aqui, ó, na Torá Arash. Na Torá Arash, a gente vê aqui, ó, ordena. Tá vendo aqui? Ordena. Esta é a lei da oferenda queimada. Esta passagem vem para nos ensinar sobre a queima do sacrifício. Ela é permitida durante toda a noite. Também nos ensina a respeito do sacrifício inválido, os quais deles já foram levados para fora do altar. Devem ser retirados e quais podem permanecer. Porque cada vez que a palavra Torá, lei, aparece na Torá, vem de incluir algo. Assim, nesse caso, ela vem para dizer que é uma lei para todos os sacrifícios que são levados até o altar, mesmo os inválidos. Quando você tem um sacrifício que ele era para ser sacrificado de um lado do altar e foi sacrificado de outro, aquela oferta seria inválida. Então, todo sacrifício que era feito era um sacrifício de olá, era mirá, qualquer sacrifício era um sacrifício ketaná, qualquer sacrifício, hatat, ele tinha sua ordem, entendeu? Que deveria ser feito. Às vezes elas eram feitas no mesmo lugar, às vezes deveriam ser feitas no mesmo lugar, mas poderiam comer, às vezes seriam feitas em outro lugar, mas não deveriam comer essa oferta. Às vezes essa oferta, o ofertante poderia comer, às vezes o ofertante não comeria, só quem comeria era Arão e seus filhos, ou todos os sacerdotes filhos de Arão poderiam comer, as filhas também poderiam comer, tá bom? Então, tinha diferença sobre o sacrifício. E está falando aqui também sobre Arão, como sacerdote, ele estava oficiando um sacrifício, um serviço, ele tinha uma determinada roupa. Mas, quando ele iria retirar a cinza, ele vestia uma outra roupa. Ele vestia uma cinza e o calção dele. Porque não é para usar a mesma roupa, agora também ele pode ser que ele vai mexer com sujeira, entendeu? Então não usava aquela mesma roupa que tinha as pedras, que tinha o peitoral, que tinha o efode, entendeu?
E levantará as cinzas que restaram da oferenda queimada do fogo que consumiu sobre o altar e as colocará próximo ao altar. Ele despirá suas vestes e vestirá outras roupas. Ele levará as cinzas para um lugar ritualmente puro fora do acampamento. Fora do acampamento. O fogo do altar deverá queimar continuamente, ele não deverá se extinguir. A gente vê aqui o fogo do altar, ele deverá queimar continuamente, ele não pode se extinguir, tá? Não traz um fogo lá de fora para dentro, o fogo não se apaga, tá? No princípio, era só Arão e os 4 filhos, no princípio do princípio, né? Porque na inauguração, os 2 filhos já fizeram errado e morreram. Então aí ficou Arão e seus 2 filhos para fazer. Realmente era bastante serviço nessa época, né? Apesar de que tinham os levitas para poder fazer, para ajudar, mas os sacerdotes que eram responsáveis para o sacrifício, etc. Ele retirará uma pá cheia de cinza, queimados provenientes das partes das oferendas para depositá-la no lado leste da rampa. Tornando-se cinza, em algumas dessas cinzas, o sacerdote deve separá-las e colocar ao lado do altar. Se o sacerdote encontrar pedaços das oferendas que ainda não foram consumidos, ele deve colocá-las de volta no altar, após ter varrido as brasas ardentes de todas as direções para reuni-la, e escavar retirando algumas cinzas da parte interna da fogueira. Sobre o altar, conforme foi dito, oferenda queimada no altar. Um fogo contínuo deverá ser mantido aceso sobre o altar. Ele não deve se extinguir. Esta é a lei da oferenda de farinha. Os filhos de Arão deverão trazê-la diante de Deus em frente ao altar. Ele erguerá um punhado da fina farinha e azeite de oferenda, e todo o olíbano sobre a minhá. Ele queimará sua lembrança sobre o altar, como um aroma agradável para Deus. Arão e seus descendentes comerão do restante. Ela deve ser comida como um pão não levedado no lugar de santidade, no pátio da tenda da reunião deve ser comida. Não serão cozidas com pão levedado. Então aqui eu falei que eu ia comentar um pouco, né, ler a Torá e comentar um pouco sobre ela. Trata de trazer oferenda para perto do canto sudoeste do altar, diante de Deus. Refere-se ao oeste, diante da tenda de reunião. Refere-se, em frente ao altar, refere-se ao lado sul, que é a face do altar, que dá para a rampa da oferenda de Minhá. Deve ser colocado naquele lado. Eu vou fazer um vídeo, gente, da viagem de Israel, um vídeo só sobre o Beit HaMikdash, só sobre o Instituto do Templo, que eram os utensílios do Beit HaMikdash, do tabernáculo, tá? Porque agora a gente fica um pouco sem tempo, mas agora eu vou começar a colocar as coisas em ordem, vou colocar os vídeos, a viagem do Jordão, do Mar Morto, do Monte das Oliveiras, do Muro. Então a gente vai fazer umas playlists, entendeu? E fazer um videozinho, vídeo curto, não vai ser vídeo longo. Os que for um pouquinho mais longo não tem jeito, né? E vou colocar. E esse é bem interessante. Assim que eu colocar, eu vou deixar aqui, vou colocar nos stories, para vocês verem como que era o altar. Às vezes a gente pensa que o altar era uma coisinha, um quadradinho. Não, o altar era grande. Por exemplo, eu tenho 1,60 m. Eu de pé, a planta do altar fica acima da minha cabeça. Tem uma rampa para subir, que eles subiam com a lenha, com os carrinhos de mão, para jogar a lenha lá dentro, entendeu? Levítico 6, 12. Eu lhes dei essa como sua porção de mirra, minhas oferendas de fogo. Essa é a santidade da santidade. Ela é como oferenda de pecado e como oferenda de culpa. Todo varão dentre os descendentes de Arão comerá. Varão, mulheres não comerá dessa oferenda, porque é de culpa, nós mulheres não temos culpa de nada, né?
Então a gente tem que comer. Brincadeiras à parte. Essa é uma lei eterna para todas as gerações sobre as oferendas do fogo para Deus. Qualquer coisa que venha ter contato com ela tornar-se-á santa. Deus falou a Moshe dizendo, esta é a oferenda, tornar-se-á santa. Tá. Então, vamos falar essa parte aqui. E ergará, isso retirando o que está no recipiente, o que significa que a quantidade de 1/10 de efá deve estar lá, quando se retira da quemitzá. A gente está falando aqui sobre a oferta, né, de farinha. Ele faz um punhado assim e pega. Você não pode dar só um punhado para ele. Ele mesmo vai pegar, o sacerdote vai pegar um punhado assim com a mão fechada para poder levar para o altar. Isso nos ensina que não deve fazer uma medida fixa para um punhado. A partir daqui nós aprendemos que um punhado deve ser tomado de um local que existe azeite em abundância. Para ensinar que determinada oferenda de farinha não deve ser misturada com outra. Isso significa todo o olíbano sobre a minhá. Isso significa que deve juntar o olíbano após ser retirado do punhado e queimar junto. Uma vez que as escrituras afirmou especificamente essa lei somente no caso de oferenda tipo minhá mencionada em Vaikra, a Torá achou necessário repetir essa exceção, contendo essa lei para incluir todas as oferendas de farinha. Num lugar de santidade. Que lugar de santidade é esse? Quando está falando lugar de santidade, é no pátio da tenda da reunião, certo? Não serão cozidas com pão levantado sua porção. Mesmo as porções restantes são proibidas de serem fermentadas. É assim como as matzahs que nós estamos comendo hoje, né? Ela não é fermentada. Ela é como oferenda de pecado e como oferenda de culpa. O termo oferenda pelo pecado refere-se a minhá de um pecador, pois assim como a oferenda de pecado deve ser trazida com intenção específica, o mesmo ocorre com a minhá do pecador. O sacerdote deve ter intenção ao trazer a quemitzá, senão a mesma se torna inválida. Para você ter uma ideia, o serviço no tabernáculo tinha que ser um serviço tão puro, você não poderia estar pensando no jogo do Flamengo, está pensando na morte da bezerra. Não, você tinha que estar com a intenção, com a kavaná no seu pensamento, senão a oferta não ia ser invalidada. E como que o sacerdote fala bem assim, olha, tem alguém atrapalhando meu vídeo, espirrando toda hora. Por que a pessoa... Como que o sacerdote, olha, eu acabei pensando em outra coisa e eu vou ter que fazer outro sacrifício, entendeu? Então, isso não seria permitido. O sacerdote tinha que estar focado naquilo, sabendo exatamente. Então, era muito criterioso o serviço, tá? Não é para qualquer um, não. O termo oferenda pela culpa refere-se a uma minhá trazida como doação voluntária. Assim, se o sacerdote realiza uma doação, né, deixando de ter em mente a intenção correta, assim a mesma continua válida. Mesmo se ele tiver um defeito que o desqualifica para o serviço do sacrifício. Todo varão. Porque o sacerdote não pode ter algum defeito. Mancha, ser zarolho, cego, beso, né? Mesma coisa, ser eunuco, certo? Tem várias características que fala sobre a pessoa defeituosa. Braço ou perna, um maior que o outro, não poderia. Mas na hora de comer, das oferendas, ele poderia comer. Quando fala, todo varão comerá dela. Qualquer coisa que venha ter contato com ela tornará santa. Está falando da oferenda, né? Que venha ter contato. Sacrifício que tem um menor grau de santidade ou alimentos não sagrados que entram em contato com a oferenda de farinha e absorvem dela. Tornar-se-á santa para ser como ela, ou seja, se a mesma for inválida, também se tornará inválida. E isso, se for válida, também terá de ser comida com o mesmo rigor da oferenda de farinha. Esta é a oferenda que Arão e seus descendentes devem trazer no dia em que forem ungidos. O dia que eles forem ungidos, eles têm que trazer uma oferenda de pecado. Eles têm que tirar todo o pecado
está nele, para que ele possa servir o Eterno, fazendo ligação entre o Eterno e o povo. E seus descendentes devem trazer, no dia que for ungido, 1/10 de um efá de farinha de trigo diariamente, metade pela manhã e outra metade à tarde. Ela será preparada com azeite numa frigideira escaldada. Ela será assada várias vezes e será oferecida como oferenda de farinha de migalhas, um aroma agradável para Deus. O sacerdote ungido dentre os seus filhos preparará essa oferenda em seu lugar. Este é um estatuto eterno para Deus. Ela deve ser queimada completamente. Essa é uma oferenda que Aarão e seus descendentes, até mesmo os sacerdotes comuns, devem oferecer a mirra, que consiste em 1/10 de efá no dia em que eles iniciam o seu serviço. Já o sumo sacerdote, no entanto, deverá trazer oferenda todos os dias, conforme está dito, uma mirra perpétua. O sacerdote que for ungido no lugar dele, entre seus filhos, fará novamente, entendeu? Então, a pessoa que for ungida no lugar de Aarão, no caso que foi Eleazar, entendeu? Depois Finhas. Então, todos eles tinham que fazer essa oferenda, tá? Escaldada, fervida em água até que seja completamente escaldada. Será assada várias vezes essa oferenda. Muitas vezes, ou seja, mesmo após escaldada, o sacerdote deverá assá-la novamente. Oferenda de farinha de migalhas. Que farinha de migalhas é essa? Essa passagem nos ensina que a oferenda precisa ser partida em pedaços e as migalhas separadas. Ungido dentre os seus filhos em seu lugar. Isso deve ser entendido, transforma o termo sacerdote que foi ungido entre os seus filhos, que ficará em seu lugar, assim como eu falei, de Eleazar, certo? E Deus falou a Moisés dizendo, relate a seguinte mensagem a Aarão e a seus descendentes, dizendo, essa é a lei da oferenda de pecado, e a oferenda de pecado deve ser abatida diante de Deus no mesmo lugar onde a oferenda queimada é abatida, a oferenda de delito, né? É santidade das santidades. O sacerdote que oferecê-la como oferenda de pecado pode comê-la. Ela deve ser comida no lugar de santidade, no pátio, em torno da tenda da reunião. Tudo que tocar a carne tornará santificado. Se algum sangue for espirrado em sua roupa, onde ele foi borrifado, será lavado em um local santo. E qualquer pote de barro no qual ela é cozida deve ser quebrado. No entanto, se ela é cozida no pote de cobre, ele pode ser esfregado e enxaguado com água. Queimada completamente. Quer dizer que o procedimento que habilita o restante para ser consumido, por esse motivo a oferenda é queimada em sua totalidade. Da mesma forma, qualquer oferenda voluntária de farinha trazida por um sacerdote deve ser completamente queimada. Toda ela pertence igualmente a Deus. Quando fala queimar, não é ensinará para dar fim, não. É porque essa é a parte que cabe a Deus. Essa é a parte de Deus, tá? O sebo é queimado, o sangue é queimado, gordura, dependendo da gordura, tá? Aquele que fizer o seu trabalho, através do qual o sacrifício se torna ser uma oferenda pelo pecado. Então, aquele que vai comer a carne. Qualquer sacerdote apto para o serviço que oferecê-la como oferta de pecado pode comê-la. Qualquer sacerdote apto para o serviço, essa passagem vem excluir o sacerdote que estiver impuro no momento, ou quer dizer de sangue, ou qualquer outra coisa que torne impuro, ou aquele que é deficiente de alguma forma, entendeu? Mas não se deve dizer que esse versículo proíbe os demais. Fora aquele que joga o sangue, pois está dito, qualquer homem entre os sacerdotes poderá comê-la. Toda oferenda, uma pessoa que tiver impura, ela não pode comer dela, tá? Ela não pode comer dessa oferenda. A maioria, né? Vai poder comer aquela pessoa que não está habituada, que não pode fazer o sacrifício. Mas um impuro, ele não pode, tá?
Tudo que tocar a carne, qualquer item comestível que toca, absorve algo da carne. Torna-se santificado para se tornar como ela. Se a oferenda for inválida, aquilo que tocou a oferenda tornará também inválido. E se ela for válida, aquilo que tocou deve ser consumido com o mesmo vigor, que é a referida oferenda pelo pecado. Se algum sangue for espirrado na sua roupa durante o sacrifício, como é que ele vai fazer? Se algum sangue da oferenda for aspergido sobre a peça de roupa, ela deve ser lavada dentro do pátio do templo sagrado, não pode sair de lá. E não se espalhará o sangue, entendeu? Para a terra o seu final, o final do sangue. Ser esfregado, né? Isso aí não precisa explicar, porque eu pontuei essa parte aqui. Esfregado e enxaguado, para o recipiente expelir o material absorvido sobre o utensílio. Qualquer sacerdote varão pode comê-lo. A partir dessa passagem, nós aprendemos que o sacerdote que oferece uma oferenda pelo pecado deve comê-la, como disse o versículo 19. Mas isso não vem para excluir todos os outros sacerdotes, e sim para excluir aquele que está inapto a oferecer a oferenda. Por exemplo, aquele que estiver impuro. O que estiver impuro, ele não pode oferecer oferenda, entendeu? Ele tem que esperar a impureza dele passar, se banhar, aí sim. Santidade de santidades. Ela é sacrificada e não o seu substituto. Porque às vezes a pessoa tem um sacrifício para fazer, era uma cabra e essa cabra fugiu. O que ele vai fazer? Se a cabra que ele tinha, o único animal que ele tinha, fugiu. Fala com o Uriel que eu tô gravando. Tá bom? O sacerdote deve queimar como uma oferenda no fogo sobre o altar, uma oferenda de culpa para Deus. Todo sacerdote varões pode comer numa área santificada. Santidade das santidades é ela. A oferenda de pecado e oferenda de culpa possuem as mesmas leis de pecado e de culpa de um crime, de um delito. Ela é uma oferenda por culpa, permanece assim, até que seu status seja retirado dela. Isso nos ensina a respeito de uma oferenda por culpa cujo proprietário morreu, cujo proprietário tenha perdido o animal original. É o que eu estava falando anteriormente. O sacerdote que trouxer a expiação, a ele será. O sacerdote que apresentar uma oferenda queimada de uma pessoa, a pele da oferenda queimada que ele ofereceu pertencerá a ele. Qualquer sacerdote que está apto para realizar a expiação, que ele está participando daquele rateio daquela semana, porque a partir do momento que Arão, os filhos dele foram tendo filhos, os filhos de Arão foram tendo filhos, então foi crescendo a quantidade de sacerdotes. Então chegou um momento em que eram só dois, né? Era o sumo sacerdote mais 2 sacerdotes. Mas teve um momento que passou a ser muitos, entendeu? Que precisava fazer sorteios. Tinha alguns que, chegando lá no segundo templo, na época do segundo templo, que eram um sacerdote, ele demorava mais ou menos 1 ano para poder participar. Ficava até 1 ano sem participar. Dizem que chegou o momento em que não teve nenhum sacerdote para poder participar, entendeu? O sacerdote que apresentar a oferenda queimada de uma pessoa, a pele ficará com ele, né? Qualquer sacerdote que está apto para realizar expiação tem uma parte na partilha do sacrifício. Por exemplo, o animal, o boi, a ovelha, tem a lã, entendeu? Então, eles ficavam com essa parte para eles. Aquilo ali era dinheiro, era muito caro, entendeu? A pele da oferenda queimada que ele ofereceu pertence ao sacerdote. Isso exclui aquele que mergulhou no mikve naquele dia, ainda falta esperar anoitecer. Aquela questão da impureza, né? Aquele que falta trazer uma oferenda para sua expiação e cujo
o parente próximo morreu naquele dia, que ele está mais impuro ainda, né? Esta é a lei da oferenda de paz, que é apresentada a Deus, que ela é oferecida como oferenda de graças, deve ser apresentada junto a pães não levedados, misturado com azeite, biscoito de matizar, saturados com azeite, de fina farinha fervida misturada com azeite. O sacrifício será apresentado junto aos filões de pães levedados para oferenda de paz, para agradecimento. Ele apresentará o pão, cada um de cada tipo das oferendas, como dádiva elevada a Deus. Pertencerão o sacerdote que aspergiu o sangue e oferenda de paz, a carne da oferenda de paz por agradecimento. Oferta de paz, ela quer, quando uma pessoa ela quer agradecer a Deus por ela ter tido uma boa viagem, por ela ter tido uma cura de uma doença, alguém foi preso injustamente e saiu da prisão, alguém que teve uma libertação, que teve uma graça recebida, que teve várias coisas que a pessoa pode receber, várias coisas que a pessoa pode receber e fazer um agradecimento para o Eterno. 4 tipos de massa, né, que era apresentada: ralote, pães, requiquim, bolacha, revurrá, massa fervida em azeite e 3 tipos de matizá, pão asmo não fermentado. A carne da oferenda de paz por agradecimento, seu sacrifício deve ser comido no dia em que foi oferecido e não deve deixar nenhuma sobra até o amanhecer. Limite de tempo para comer a sua carne é o mesmo prazo para consumir os pães. Se a sua oferenda é um voto ou uma doação voluntária, ela será comida no mesmo dia em que ela é oferecida, mas o que é deixado pode também ser comido para o dia seguinte. E pode, no entanto, comê-lo durante toda a noite, já que alguns dizem que pode ser até meia-noite, mas não é até meia-noite, é durante toda a noite, entendeu? Mas também não pode, clareou e você tá com a oferenda ali mais, entendeu? O que é deixado na carne de sacrifício para o terceiro dia deve ser queimado no fogo. Se a pessoa que traz a oferenda comê-la no terceiro dia, tornar-se-á inválida. Perdeu todo esse sacrifício porque comeu no terceiro dia. Ah, como é que a pessoa vai ficar vigiando? Não vai ficar vigiando, não. O Eterno sabe de todas as coisas. Se uma pessoa come a carne de uma oferenda de paz para Deus, enquanto ainda impura, sua alma será extirpada do seu povo. A Escritura está se referindo à impureza da pessoa, ou seja, uma pessoa que come da oferenda, que nesse caso ela incorre uma pena de excisão, de corte, de carete, de morte do povo, não faz mais parte do povo. No entanto, aquele que está puro e da carne impura, de oferenda de paz, não é punido com excisão, sendo contudo punido por ter transgredido uma admoestação bíblica. E a carne que toca em alguma coisa impura, com tudo isso, não será escrita explicitamente na Torá, mas os nossos sábios deduziram através disso na Gezerá Shavá. Uma pessoa que entra em contato com a impureza, tanto a impureza humana ou a impureza de animal impuro, ou com uma criatura abominável impura, e come a carne de uma oferenda de paz para Deus, aquela alma será extirpada do seu povo. Está falando de uma pessoa que está impura porque ela comeu uma comida impura. Ela entrou em contato com a impureza, tanto que foi impureza humana ou com impureza de um animal impuro. Animal impuro, gente. Pessoa que come camarão, alguma coisa assim, caranguejo e tal. Então não pode oferecer uma oferta ao Eterno porque está impuro, entendeu? Ela vem para nos ensinar que o sebo não transmite a impureza, como carcaça de animais que não passaram por um abate ritual. O sebo de um animal impropriamente abatido ou fatalmente ferido, vocês podem usar seu sebo para qualquer propósito que desejarem, desde que não o comam. Pois se alguém comer o sebo de animais que forem oferecidos como oferenda queimada a Deus, terá sua alma extirpada do seu povo. E também
o sebo de um animal impropriamente abatido, fatalmente ferido, que foi esquartejado, que um outro bicho pegou ele, a gente pode usar, mas ele não está... pode usar para qualquer propósito que desejar, desde que não coma. A gente pode usar para fazer... como é que fala? Sabão, tem alguns que fazem sabão, outros usavam para hidratar couro, entendeu? Mas não pode comer. E aquele animal que não está impuro, que foi oferecido para oferenda, você não pode comer nem usar, entendeu? Oferta para o eterno. Não comam qualquer sangue, seja de um animal ou de ave, não importa onde você pode viver. Então, quando você vai comer um peixe, o peixe está com algum sanguinho assim, ó, essa aqui é onde esclarece as dúvidas. O sangue de peixe não é proibido pela Torá, tá? Se bem que o peixe tem muito pouco sangue, por isso que ele não é tão ruim quanto outros animais, né? Qualquer pessoa que comer sangue, sua alma será extirpada do seu povo. Deus falou a Moisés dizendo, diga ao povo de Israel, quando alguém apresentar uma oferenda de paz a Deus, ele deve trazer seu sacrifício para Deus, da oferenda de paz. Suas mãos trarão o sebo sobre o peito, o sebo vai estar sobre o peito, que será apresentado a Deus como oferenda do fogo. E o peito, por que é trazido? Para que com ele faça movimentos. Quando você leva a oferta, essa oferta é feita um ritual conhecido como, em hebraico como tenufá. Mas se a gente olhar nas nossas Bíblias, traduzido vai estar oferta movida ao Senhor. Essa oferta movida são movimentos que o sacerdote, em muitos dos casos era o próprio ofertante, mas tinha casos que o ofertante passava para o sacerdote fazia e movia, fazia aquele movimento, né, com aquele ou o pão ou a carne, certo? Isso porque 7:34, né? 7:34, capítulo. Isso porque eu tomei o peito como uma oferenda agitada e a coxa traseira como uma dádiva elevada aos filhos de Israel. Do seu sacrifício de paz eu dei a Arão, o sacerdote, e os seus descendentes. É um estatuto eterno dos filhos de Israel. Estes são os privilégios de Arão e seus filhos da oferenda do fogo de Deus, porque eles foram ungidos no dia em que ele trouxe para serem sacerdote para Deus. No dia que ele ungiu, Deus ordenou que isso fosse dado a eles pelos filhos de Israel. É um estatuto eterno para todas as suas gerações. Essas são as leis de oferenda queimada, das ofertas de farinha e oferenda de pecado. Que Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai no dia que ele ordenou aos filhos de Israel trazer o seu sacrifício no deserto de Sinai. 8, capítulo 8. E falou Deus a Moisés dizendo, pegue a Arão junto com seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o touro da oferenda de pecados, 2 carneiros e a cesta de pães não levedados. Reúna toda a congregação na entrada da tenda da reunião. Isso aqui vai ser a inauguração do Mishkan, tá? O Mishkan é o tabernáculo. Moisés fez o que Deus ordenou e a congregação foi reunida à entrada da tenda da reunião. Moisés disse à congregação, isso que Deus nos ordenou fazer. Moisés trouxe a Arão e seus filhos e o imergiu na água. Toda vez que você quer oferecer alguma coisa ao eterno, um sacrifício ao eterno, quer fazer qualquer coisa que você quer fazer ao eterno, você tem que fazer um mikve. O mikve você faz. Se fosse uma pessoa da ortodoxia, não estaria falando isso. É uma pessoa que segue Alahá. Eu até sigo Alahá, algumas, não todas. Mas eles diriam que piscina não serve. Mas até o meu entendimento para mikve é um ajuntamento de água. Então, onde tem águas ajuntadas, é um mikve. Você vai pegar um balde e aquilo ali vai ser um mikve. Depende, você cabe dentro desse balde, você consegue se imergir, ficar todo imerso dentro desse balde? Se for, beleza. Mas uma piscina é um mikve, um lago é um mikve, rio é mikve, mar é mikve, entendeu? Ele vestiu com a túnica e cingiu com a faixa
Pôs o manto nele, colocou sobre ele o efode, cingiu com o cinto de efode e adornou com ele. Colocou o peitoral sobre o efode e colocou o urim-tumim no peitoral. Ele colocou o turbante na cabeça dele, na direção do seu rosto, logo abaixo do turbante. Ele colocou a lâmina de ouro com a coroa sagrada, como Deus ordenou a Moshe. Moshe pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo. Todas as coisas que estavam nele foram santificadas. E aspergiu sobre o altar 7 vezes. Ele pegou, aspergiu sobre 7 vezes com o óleo da unção. Esse óleo, gente, você não pode usar. Esse negócio de usar óleo ungido, tá? É contra a palavra da terra. Ele ungiu o altar e todos os seus utensílios, a pia e sua base, santificando-os. E derramou parte do óleo da unção sobre a cabeça de Aharon e ungiu, santificando. Moshe trouxe os filhos de Aharon e os vestiu com túnica, os cingiu com faixa e ajustou os turbantes conforme Deus ordenou a Moshe. Ele trouxe o touro para a oferenda de pecado a Aharon e seus filhos e pressionaram suas mãos sobre a cabeça dele. Moshe abateu, coletou o sangue com seu dedo e colocou em volta das protuberâncias do altar, purificando o altar. Protuberância é aquele chifre que ele fez o altar e colocou 4 chifres, 4 pontas nos cantos do altar. Uma expressão que significa amarrar, cingiu, expiou e purificou, transformando seu estado alheio para santidade, santificando com esse serviço. A partir daquele instante, por todas as expiações, expiou todos os pecados. Ele derramou o sangue. Com o seu dedo ele colocou em volta de todas as protuberâncias do altar, purificando o altar. Derramou o sangue na base do altar, santificando para expiar sobre ele. Tomou o sebo sobre o intestino, o diafragma com o fígado. Além do diafragma, ele pegava também um pouco do fígado. E os 2 rins junto com seu sebo, e Moshe o queimou sobre o altar. O touro, sua pele, carne e entranhas, ele queimou no fogo fora do acampamento, conforme Deus havia ordenado a Moshe. Foi Moshe que fez esse sacrifício, entendeu? Aqui ele estava santificando, ungindo Arão e seus filhos para fazerem esse serviço. Mas o primeiro serviço foi Moshe que fez. Ele trouxe o carneiro para a oferenda queimada e Arão e seus filhos pressionaram sua mão sobre a cabeça dele. Moshe o abateu e salpicou o seu sangue em volta do altar. Ele jogou o sangue em volta do altar dele todo ali, né? E cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça e as partes cortadas e a gordura, tendo esfregado os intestinos, que tem que lavar as entranhas. Se a gente vê na paraxá passada, a gente nota isso, lá em Vaikra. Moshe queimou todo o carneiro sobre o altar, como oferenda queimada. Foi um aroma agradável, uma oferenda de fogo para Deus, conforme Deus ordenou a Moshe. Ele trouxe o segundo carneiro, que era o carneiro da inauguração, e Arão e seus filhos pressionaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Moshe o abateu e tomou parte do sangue e colocou sobre o lóbulo da orelha. Pegou, botou sobre o lóbulo da orelha direita de Aharon, sobre o lóbulo direito de Aharon, do dedo direito, polegar direito, e sobre o dedão direito de cada um deles, dos filhos deles, entendeu? É um ritual muito, assim, estranho, tá? Mas foi o ritual que Deus mandou que Moshe fizesse. Da orelha direita de Aharon, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o dedão do seu pé direito. Trouxe os filhos de Aharon e ele colocou a parte, ei André, Shalom, e ele colocou parte do sangue sobre os lobos de suas orelhas direitas e sobre os polegares da sua mão direita. É um ritual meio estranho, né? Você pega o sangue, a gente não tem muita noção, né, do que ia acontecer. Mas você pega o animal, você mata, você tem que matar degolado, cortando o pescoço. Pega o sangue, passa na orelha direita, no dedão e no pé, tá?
Assim era o ritual para quem fosse oficiar no Mishkan e depois, né, posteriormente, no Beit HaMikdash. Ele tomou do sebo da cauda grossa todo o sebo sobre o intestino, o diafragma com o fígado, os 2 rins, junto com seu sebo, e a coxa direita da cesta de pão não levedado diante de Deus. Ele tirou um filão de pão não levedado, um filão de pão de azeite e uma bolacha, e eles colocou sobre as gorduras e a coxa direita. Moshe colocou tudo isso nas mãos de Aharon e nas mãos de seus filhos, e agitou-os nos movimentos prescritos como oferenda agitada diante de Deus. Esse é o rito de Tenufá. Ele agitou, pegou e agitou. Moshe tirou de suas mãos e queimou sobre o altar junto com a oferenda queimada. Essas foram oferendas de inauguração, um aroma agradável, uma oferenda de fogo para Deus. Moshe tomou o peito e fez movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus. Esta foi a inauguração, conforme Deus ordenou a Moshe. Moshe tirou parte do óleo da unção como parte do sangue do altar. Com parte do sangue do altar. Ele aspergiu sobre Aharon. Ele pegou o sangue e o óleo da unção e aspergiu sobre Arão e suas vestes, e assim sobre os filhos dele e suas vestes, e santificou Aharon e suas vestes, e os filhos dele e suas vestes. E Moisés disse a Aharon e a seus filhos: cozinhe a carne à entrada da tenda da reunião. Lá vocês comerão junto com o pão da cesta da inauguração. Façam isso porque me foi ordenado a Aharon e seus filhos, que seus filhos comam. O que sobrar da carne e do pão vocês deverão queimar no fogo. Não deixe a entrada da tenda da reunião. Então, 7 dias vocês têm que ficar parados na entrada da tenda da reunião. Não é fazendo nenhum serviço, não é oficiando nada. Vocês têm que ficar ali, parados 7 dias. No 8º dia vocês estão prontos. Isso remonta muita coisa, né? 6 dias a gente faz a nossa obra, no 7º dia a gente para. A circuncisão, você fica ali 7 dias, o neném fica ali 7 dias, no 8º dia é feita a circuncisão. E aqui a gente vê também a congregação, a consagração, né, de Aharon e seus filhos para o Mishkan. 7 dias também eles tiveram que ficar na porta da tenda para serem consagrados. Eles não poderiam sair dali. Depois de eles terem queimado a oferenda queimada, com exceção dessa passagem, não encontramos lugar algum no caso de uma coxa da oferenda de paz sendo ofertada sobre o altar. Um filão de pão de azeite se refere aos pães escaldados com água fervente. E aqui, e o que foi feito nesse dia? Deus ordenou que fosse feito para expiar por vocês. Permaneçam à entrada da tenda da reunião dia e noite durante 7 dias e guardem as ordens designadas por Deus. E vocês não morrerão, uma vez que assim foi ordenado. Aharon e seus filhos fizeram tudo o que lhes ordenou através de Moshe. Então, gente, essa foi a paraxá de hoje, na verdade é de semana passada. Eu vou tentar hoje ainda voltar aqui e fazer a paraxá dessa semana, que é a paraxá Shemini, que fala sobre a inauguração, o que aconteceu, a tragédia que aconteceu na inauguração do Mishkan, tá bom? Agradeço a todos, quem puder salvar, compartilhar, curtir, tá bom? Eu agradeço. Vou salvar aqui, deixar salvo aqui